Olá, gente, tudo bem? Eu queria gravar esse vídeo porque eu queria dividir algumas reflexões, né, que eu tô pensando nesses dias. É, quando a gente está trilhando o caminho do autoconhecimento e de se olhar e de olhar para as nossas questões, existe um momento da jornada em que a gente se pega com raiva, que a gente se pega com frustração, com decepção da gente mesmo, né? Eu percebo isso não só em mim, mas eu percebo também em outras pessoas que estão trilhando esse caminho, né? E no mesmo momento em que essas pessoas estão sentindo raiva, né, por descobrirem desconfortos seus, por descobrirem coisas suas que não são tão legais e que não são tão bonitinhas, ao mesmo tempo que existe essa raiva, existe a decepção junto com essa raiva, porque a gente se pega nos vendo de uma maneira não muito agradável. Então, no primeiro momento, a gente fica com raiva da gente e depois a gente fica com frustração, e dessa frustração a gente fala: eu não quero mais. Como é que eu vou dizer? Eu não quero mais fazer esse caminho, né? A decepção é tão grande que a gente não quer mais fazer esse caminho. Eu acho que a primeira coisa que a gente repete muito nessa jornada é a aceitação, né? Num primeiro momento, quando a gente toma consciência de alguma coisa que a gente não gosta na gente, primeiro que tudo, eu acho que a gente tem que pegar essa característica que a gente não gosta e a gente tem que acolher essa característica, porque a característica ela não é nem um defeito e nem uma qualidade. A característica é uma coisa que faz parte de você. Então não adianta a gente ficar com raiva, não adianta a gente ficar decepcionado com a gente mesmo por essas questões e por essas características. Porque ao mesmo tempo que a gente tem coisas maravilhosas, a gente tem coisas não tão maravilhosas e fazem parte da gente. E a gente tem que acolher, e a gente tem que pegar com carinho isso, né? Eu entendo que a gente tem a decepção, que a gente tem a raiva, porque a gente talvez faça de nós mesmos uma ideia super humana, super perfeita, porque a sociedade atrás da gente quer que nós sejamos pessoas perfeitas, pessoas maravilhosas, que a gente corra atrás disso, que a gente corra atrás daquilo, porque aquilo é melhor, porque aquilo é melhor, e a gente vai se abafando dentro da gente, né? A gente vai colocando as coisas que a gente gosta e algumas características que a gente vai abafando, a gente vai colocando no fundo de um baú, né? A Flávia Melissa falou numa das masterclass dentro do portal Despertar, ela falou uma coisa muito interessante: a sombra vem da dor. Ou seja, a sombra existe porque a gente cria a sombra, porque algumas coisas durante a nossa criação, durante as crenças que vão colocando na gente, ela vai se formando porque a gente vai embotando, a gente vai mascarando e a gente vai jogando no fundo do baú. Então ela vai para uma camada muito profunda do nosso ser. E a gente não pode, e a dor vai existindo porque a gente não coloca essa característica ou alguma coisa que a gente gosta para fora. Eu acho que é importante a gente sair dessa camada externa, né, dessa casca aqui que a gente tem de mostrar para a sociedade coisas legais, coisas bonitas, nossas, que nem sempre nós temos e nem sempre nós acreditamos que nós somos assim. Nós somos aquelas pessoas que lá da infância, quando a gente nasceu, que a gente tinha algumas características autênticas, a gente era autêntico, a gente era espontâneo, mas com a criação e com os apelos da sociedade, a gente foi enterrando essa autenticidade.
A gente foi enterrando essa maneira de ser autêntica, de ser espontânea. Ah, porque olha, você não pode ser assim porque você vai aborrecer fulano, você não pode ser assado porque naquela escola vai ser assim, naquele encontro vai ser assado. Então você vai colocando, você vai enterrando a sua autenticidade, né? Você vai enterrando aquelas coisas espontâneas que você faz, porque dizem que você não pode ser assim, que você não pode ser desse jeito. Então, o caminho de volta para casa, né, que a gente fala, o caminho de volta para dentro, o autoconhecimento é isso, é a gente ir lá no fundo buscar essas características que elas foram esquecidas ou que elas foram enterradas. Quando disseram que você não devia ser assim, que lá você não pode ser assado, você tem que fazer de tal jeito, você tem que fazer de tal forma. A busca, o trabalho do autoconhecimento é a gente buscar isso aqui dentro, é a gente desenterrar o que está escondido, né? O que a gente guardou muito profundamente, ficou muito embrulhadinho. É o que eu digo das gavetas, né? A gente vai pegando as nossas características e a gente vai colocando nas gavetinhas. E fecha a gaveta e tranca a gaveta. Mas as características estão lá. Em alguns momentos, elas vão acabar saindo de uma maneira não tão agradável. E não é legal isso também. A gente tem que pegar isso, colocar para fora, buscar, colocar para fora e acolher. Tem muita coisa. O trabalho, gente, ele não acaba daqui a um mês, ele não acaba daqui a uma semana. Não, ele dura durante muito tempo. Talvez até, como diz, eu já disse isso na live, como diz uma amiga minha, a gente morre devendo, né? A gente ainda morre devendo. Mas não quer dizer que a gente não vá buscar esse caminho de autoconhecimento, que a gente não vai buscar esse caminho de realmente se conhecer, de procurar e de integrar as partes, né? A gente tem que fazer isso, não tem muito jeito, a gente tem que fazer, a gente tem que procurar fazer esse trabalho. Claro que cada um tem o seu momento, e é o que eu digo, vai vir essa raiva, vai vir essa decepção. Mas a gente até deve acolher essa raiva e essa decepção e dizer não, mas essa daqui sou eu, né? A gente tem aqui a sociedade falando pra gente um monte de coisa, a nossa família falando e a sociedade falando. Mas o importante é a gente estar aqui. Aqui é o nosso lugar, aqui é o que a gente é. Então a gente tem que parar com um pouquinho disso daqui e vir pra cá. Por isso que a meditação é tão importante, porque a meditação ela leva você para a sua essência. No seu silêncio, respirando, você consegue encontrar quem é realmente você, o que você realmente gosta, o que você realmente é, né? Então é por isso que a gente sempre fala da meditação, porque é esse centro, é esse centramento, é essa busca pela essência, e ela sempre vem. E no silêncio, muitas vezes a gente consegue encontrar algumas respostas que a gente não teria no transcorrer do dia, né? Eu acho que era isso que eu queria dizer para vocês. Eu espero que tenha feito um pouco de sentido o que eu falei, né? Se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho e, por favor, né? Espalhem essa ideia e se inscrevam no canal, tá bom? Para assim eu poder fazer mais coisas, tá? E agora eu tô trabalhando mais no YouTube, tá bom? Gente, muito obrigada, gratidão e um ótimo dia para vocês. Tchau, tchau.